Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é sobre a Grécia Antiga, conforme está lançado para você, meu caro ouvinte. Para falar de civilização grego-helênica, a gente precisa lembrar aqui de três tópicos centrais a essa cultura, a esse povo, que é a forma de pensar, a gente pode resumir quanto à filosofia, a política, e a política deles é caracterizada aí de maneira generalizadora, democracia, e a arte também, fazendo uma generalização, ou ressaltando um ponto central ou principal, dramaturgia quanto à arte. São bem singulares e únicos. Você tem aí o Partenon, tempo construído, lê a legenda e sigamos. Falar de Grécia Antiga, então, é importante a gente falar sobre o território e sobre a sociedade e a organização política desse povo de maneira geral. Então, cerca de 80% do território grego, a foto é proposital, que é da Grécia mesmo, Grécia contemporânea, não deixa de ser verdade o que eu vou falar agora. É uma geografia, um território caracterizado por 80% aí de montanhas. Os vales das cadeias das montanhas geralmente têm terras férteis, favoráveis ao estabelecimento, e a foto aí aponta para isso, né? No ponto mais baixo aí você tem um vilarejo, você tem habitações, grupos humanos. E que isso aí é bem óbvio, ocorreu no decorrer da história desse povo grego, ou do povo ali que foi ali se desenvolvendo. Além disso, praticamente nenhum ponto do interior da Grécia fica muito longe da sua costa. Então praticamente é tudo próximo do mar. Você vai para um canto, você chega perto, você chega ao mar. Você vai para outro canto, chega ao mar. Seja leste, oeste ou sul. Você consegue encontrar aí o mar. São as águas calmas do litoral grego e as pequenas distâncias que separavam até mesmo as ilhas, porque a Grécia sempre foi caracterizada por ter muitas ilhas, né? Seu domínio. Então essas ilhas acabam sendo um chamativo, uma chamada para a navegação, que é algo que foi bem aproveitado pelos gregos antigos. Essas características elas oferecem à Grécia um aspecto singular e também ofereceu aí na Grécia um aspecto fragmentado quanto ao seu território. Acabou contribuindo, de acordo com alguns estudiosos, para a própria fragmentação política helênica, porque os gregos eles acabaram não constituindo, no período antigo, um estado unificado. Então, o que a gente chama hoje de Grécia Antiga foi, na verdade, um conjunto de polis, uma palavra grega para aquilo que a gente traduz comumente para o português como cidade-estado. São cidades independentes e muitas vezes até rivais umas das outras. Você tem um mapa aí, você pode conferir tudo o que eu disse há pouco: as ilhas, o mar, leste, oeste, sul, bem característico. Então, para falar de história antiga da Grécia, história da Grécia Antiga, a gente pode dividir ela aqui de maneira costumeira, maneira clássica, em 5 períodos. O primeiro período é o micênico, com a respectiva data que está apontada para você, onde a migração e assentamento dos povos, como os aqueus, por exemplo, acabaram aí fundando cidades, os aqueus especificamente a cidade de Micenas, por isso aí chamado de micênico período. E aqui a característica é edificação de palácios, templos, fortalezas e uso da escrita. Período homérico, novas populações acabam invadindo a Grécia. Você tem a destruição do mundo micênico, desaparecimento do uso da escrita, de acordo com os estudiosos. Tem gente que discorda disso. Transmissão oral da cultura e formação de novas comunidades. Período arcaico, formação da polis, a colonização grega das outras regiões, a fundação de cidades como Bizâncio, Marsella, Siracusa e Nápoles. E aqui você também tem um outro ponto importante a ser destacado, que é a realização dos Jogos Olímpicos. Introdução também do alfabeto fenício, que a gente já falou em 2 aulas passadas da história geral. Esse alfabeto fenício ele foi adaptado pelos gregos e aí você teve uma difusão da escrita fora do círculo do que era comumente visto, né? Era reduzido apenas aos escribas profissionais, em grande parte. Período clássico, você tem a consolidação da cidade-estado, da polis, tem aqui as guerras greco-pérsicas. Isso aqui é uma terminologia mais contemporânea, isso aqui é chamado geralmente de
guerras médicas. A gente vai ver no fim, mais para o fim dessa aula, o apogeu também da cidade de Atenas, que acabou desenvolvendo democracia, e também de Esparta, que desenvolveu um governo oligárquico. A gente vai ver tudo isso daí ainda. E aqui foi caracterizado também as guerras entre várias cidades gregas. E por fim, o período helenístico, crise da polis grega, a invasão e o domínio da Grécia pelos macedônios, você tem a figura do pai de Alexandre o Grande, o próprio Alexandre o Grande, e aqui a expansão militar e cultural macedônica. Já que a gente falou da questão do período homérico, a gente liga essa questão do período homérico e a figura do próprio Homero. Então, o termo homérico é derivado aí do nome dele. Você acredita que ele existiu, esse indivíduo, Homero, né? Então, você liga esse período da história a ele, né? O poeta grego ou historiador aí, que viveu no século, provavelmente, alguns vão dizer sexto antes de Cristo. Tem variações nas datas. E aqui, inclusive, é atribuída aí a própria autoria de dois grandes poemas, Ilíada e Odisseia. São obras que misturam aí mitos e aspectos históricos da formação da sociedade grega. Lembrando que a Ilíada é um poema com cerca de 15 mil versos e conta episódios da Guerra de Troia, que em grego é chamada de Ilion. E a causa dessa guerra aí foi o rapto da Helena, né, esposa do rei grego Menelau, por Paris, príncipe de Troia. E aí, em resposta a esse rapto, né, a gente prefere nem utilizar essa terminologia de sequestro, rapto, né, os gregos acabaram atacando os troianos. A Odisseia, por sua vez, um poema com cerca de 12 mil versos, conta a história de Ulisses e suas aventuras, em grego Odisseu, rei lendário de Ítaca, marido de Penélope, em seu longo retorno à terra natal depois da Guerra de Troia. Existem estudiosos que vão afirmar que a Ilíada e a Odisseia não são obras de um único poeta, como eu já disse em aulas anteriores, mas sim resultado de uma coletânea de vários poetas que eles vão chamar de aedos. E por meio da tradição oral, eles acabaram declarando, criando e recriando essas histórias, essas narrativas. E aí, se você acredita dessa maneira, só por volta de 550 a.C. é que a Ilíada e a Odisseia foram registradas em texto escrito. A partir de 2000 a.C., fazendo um retorno aí, povos aqueus, jônios, eólios e dórios começaram a se estabelecerem na região sul dos Balcãs. Lembrar de instrumentos musicais, teoria musical, se você tem experiência com isso, você pode acabar decorando com mais facilidade alguns desses povos, né? A gente fala na música sobre os modos gregos, a teoria musical. Então, dominando as populações dessas regiões aí, esses povos que eu mencionei, eles acabaram dando origem a várias etnias e culturas que no decorrer do tempo acabaram adquirindo uma certa unidade, constituindo aquilo que ficou conhecido como o povo grego, os helenos. Então a palavra aí grega é essa daí para polis, que é pi, ômicron com acento agudo, lambda, iota e o sigma final. Polis, ou polis. A partir então do século VIII a.C., foram formadas aí na região da Grécia Antiga essas várias cidades independentes, né, cidades-estados, com suas maneiras de governo próprias, leis, calendários, moedas, e cada uma tinha aí todas essas questões. Só para mencionar algumas, você tinha aí algumas polis, como Messênia, Tebas, Mégara, Erétria, e as que mais se destacaram e ficarem conhecidas na história, que são geralmente tratadas, e são as que a gente vai tratar aqui, são Atenas e Esparta, por causa da liderança que elas exerceram em certas épocas sobre outras, né? E a polis ela acabava reunindo de maneira geral, fazendo uma generalização, grupos humanos num território aí que variava em torno de 1.000 a 3.000 quilômetros quadrados. E a área urbana existia ali o que nela? Praças, edifícios públicos, templos, casas e oficinas. E se você tiver a oportunidade de ir um dia, ou não tendo, basta você abrir no Google e consultar os mapas e você vai ver, colocando o bonequinho amarelo lá, na região que você quer ver. Tem muita gente que tira foto panorâmica, faz filmagens. Pode digitar até no próprio YouTube, falando de maneira bem portuguesa o nome
desse site. E você pode conferir todas essas questões, sítios arqueológicos e coisas desse período que a gente está tratando aqui. Então a polis, ela concentrava ali o núcleo político e religioso, bem como várias atividades artesanais, comerciais, de alimentos, produtos como tecidos, roupas, sandálias, tudo isso a gente encontra em museus. E de regra em museus europeus. Artigos em cerâmica também, em vidro. E na área rural, a população acabava se dedicando a atividades agropastoris, como cultivo de oliveiras, daí você tem a azeitona, né? Videiras, vinho, né? Trigo, cevada, e a criação de cabras, ovelhas, porcos e cavalos. E existiam vários conflitos e diferenças entre diversas cidades e estados, polis, né? Cada polis tem seus problemas. Lembrando que polis é o termo grego singular, você não utiliza no plural. Apesar de terem alguns livros que fazem isso de maneira indevida, mas alguns elementos acabavam integrando as suas populações. Falavam a mesma língua, apesar dos diferentes aspectos e diferentes dialetos. Você tinha variação social ou regional da língua, é necessário ressaltar isso. Eles tinham uma base, via de regra, religiosa comum, participavam dos Jogos Olímpicos e, por conta disso, acabavam se reconhecendo todas essas cidades e estados como helenos, aquilo que a gente chama hoje de gregos antigos. E eles chamavam de bárbaros os povos que não falavam a sua língua e nem tinham seus costumes, uma questão bem semelhante ao período romano. A religião, então, é um ponto bem interessante e legal. É um dos principais elementos aí da cultura grega antiga. Entre as suas características, a mais óbvia é o politeísmo, o culto a vários deuses, e o próprio antropomorfismo, é por isso que eu coloquei essas duas palavras. A palavra antropomorfismo vem dessas duas palavras gregas que estão aí. Anthropos, que é homem, e morfismo, a nossa palavra portuguesa, que vem do termo grego morfé, ou morfé. Tem gente que lê assim também. E literalmente é traduzido como forma. E esse antropomorfismo aí é uma questão característica dessa cultura grega antiga, porque os deuses gregos antigos eram caracterizados e representados de maneira humana, com forma e semelhança dos humanos. Além dos deuses, os gregos também reverenciavam vários heróis, ou aquilo que alguns jogos chamam de semideuses. Tem um jogo aqui muito interessante, antigo, que é o Age of Mythology, é a Era da Mitologia. E ele retrata bastante, tem um modo campanha, que é da mesma série aí do Age of Empires. Age of Empires 1, né? É o jogo que é dedicado à história antiga, enquanto que Age of Empires 2 ele é caracterizado mais pela história medieval e Age of Empires 3 ele é dedicado mais ao período das colonizações, navegações, período moderno. E está aí já sendo lançado, acredito eu, que ainda nesse ano, Age of Empires 4. Eu não pesquisei, eu não sei a temática, mas seguindo a lógica já deve ser um período mais recente, né? Posso estar enganado. Mas você encontra trailers com um gráfico bem legal e dá para aprender história jogando com esses jogos, sim, com seus modos campanha. Então, além dos deuses, você tinha esses semideuses, né? Ou os heróis. Filhos de um deus imortal com uma pessoa mortal, com um humano, né? Então a religião grega ela não tinha uma outra coisa que a gente ressalta aqui, que o que a gente conhece hoje, olhando para o cristianismo católico especificamente, que é dogmas. Não tinha normas estabelecidas em um livro sagrado. Os princípios daquela religião grega antiga eram transmitidos pela tradição oral, ou seja, contando as histórias de boca a boca e as pessoas iam memorizando e iam transmitindo dos pais aos filhos, de geração em geração. Muito da cultura antiga foi feita assim, antes do próprio registro da escrita. Então você tinha aí vários cultos às divindades, geralmente conduzidos por sacerdotes. Você tinha orações ou rezas, se você preferir dizer assim, rituais. Sacrifícios de animais eram também elementos bastante importantes. E eles faziam isso para adivinhação, às vezes, faziam também para buscar benefício dos deuses, proteção diante de guerras ou circunstâncias pessoais e comunitárias. As famílias gregas também ela tinham seus espaços dedicados, privados, né, para adoração ou prestar homenagens, tem gente que vai dizer assim, né, prestar homenagem aos antepassados. Um culto privado você tem também. E os gregos acreditavam que os deuses se comunicavam com os humanos de diferentes maneiras. Você tinha aí a figura muito importante do oráculo.
Era uma dessas maneiras, né? Que dizia respeito a uma resposta dada por um Deus sobre alguma consulta feita aí por meio de algum sacerdote que era capaz de transmitir, um vidente, né? A mensagem. É a figura da profecia, né? Você tem os filhos de Cronos e Reia, ou Reia, se você preferir dizer assim. Você pode dar uma conferida aí quanto a essa questão. As pessoas se enganam, acham que Zeus é a figura maior no sentido de como se fosse o primeiro deus, né? E tem gente que faz paralelo entre o cristianismo e diz que Zeus é o deus cristão, uma coisa assim. Ou liga para fazer recurso de aprendizado, né? Mas o deus, os dois deuses primeiros aí que coloca aí na história geralmente é Cronos e Reia, lendo de maneira portuguesa, ou Cronos. E os filhos de Zeus. Aí você dá uma pausa aí nesses dois slides e confira por si mesmo. Lembrando que cada divindade é dedicada a uma parte ou esfera da vida e você precisasse, por exemplo, de agricultura, você recorria a um deus. E cada deus tinha seu culto. A questão da deusa Afrodite, por exemplo, em Corinto, você encontrava prostituição cultual, de maneira que as pessoas têm costume de dizer que a cidade de Corinto é a cidade do sexo, né? A Disneylândia do sexo. Só fazendo um paralelo, né? Mas prosseguindo, o termo mito, a gente quando olha com os nossos olhos contemporâneos, acha que é conto da carochinha ou coisa assim, né? Ou que é historinha de mentira ou coisa assim. Mas não, na cultura grega eles não têm esse sentido. Vamos distinguir aqui as questões e esclarecer. Mito vai ter vários sentidos, podendo significar uma ideia falsa, isso aí é o que pegou no nosso sentido atual, né? E você pode falar até mesmo na história, só para exemplificar o que é uma ideia falsa, que alguns historiadores vão colocar, essa palavra mito usada nesse sentido, campo semântico da palavra, né, que é importante a gente analisar. É o mito da superioridade racial dos germânicos, alguns vão colocar, eles vão dizer. É a mentira da superioridade racial dos germânicos. Você pode usar a palavra nesse sentido de mito também para Elvis Presley, que vai exagerar aí o mito, né? Exagerar o talento de alguém, né? O mito Elvis Presley. Por quê? Ele é o maior indivíduo aí do rock mundial, né? Ficou cravado. Você pode utilizar mito também em outro sentido, algo que não é provado ou comprovado, como o mito da existência dos marcianos, apesar de ter gente que acredita que isso é provado, né? E tem gente que acredita que não, mas a gente não vai ficar discutindo isso aqui. Mas o que é chamado de mitologia grega diz respeito, na verdade, a um conjunto rico de narrativas. E não é usado nesse sentido aí, se você olhar da maneira de pensar do grego antigo. Não é uma coisa exagerada e não é uma ideia falsa. Eles de fato acreditavam assim. A gente deve sempre analisar as pessoas aí, os momentos históricos à luz da sua própria época. Então é um conjunto rico de narrativas. Eles utilizavam a ideia e a palavra de mito nesse sentido. É um conjunto rico de narrativas sobre a vida dos deuses, dos heróis, envolvendo as pessoas deles aí, as pessoas dos humanos. E esses mitos acabavam afetando a vida diária. Tudo que eles faziam, seja na arte, no pensar. Isso é até visto de maneira mais trazendo aí para os dias de hoje, para a própria história do Minotauro, né? Que tinha um papel muito importante ali na ilha de Creta. Se você pesquisar no mapa, está ali próximo à Grécia, faz parte, né? E aí você confere uma ilha grande, e você tem uma história muito envolvida quanto aos labirintos ali, a história do Minotauro, né? A cultura toda girando em torno aí dessa figura. É bem importante que a gente não tem tempo de falar aqui, basta você conferir alguns textos que você consegue achar artigos ou vídeos no YouTube mais confiáveis que expliquem isso, né? Agora falando dos Jogos Olímpicos, a partir de 776 a.C., de 4 em 4 anos, os gregos de várias cidades ali, estados, acabavam se reunindo em Olímpia para realizar então essa festa, esse festival de competições, né? Jogos Olímpicos ou Olimpíadas, que eram feitos em honra a Zeus, o deus grego aí mais importante. Por isso que acabou pegando, né? Zeus como se fosse o maior, o primeiro deus ou coisa assim, né? Mas não. Em honra a Zeus aí, que acabou pegando a figura central, né? Sendo a figura central para os gregos. E aí você tinha várias provas, várias modalidades esportivas, como corrida, salto, arremesso de disco, lutas corporais, você tinha esporte,
Competições musicais também, não era só esporte, né? Competições poéticas, e esses jogos aí eram anunciados por todo mundo grego, 10 meses antes da sua realização. Aí os gregos acabavam atribuindo a importância a tais competições, acabavam chegando a interromper até mesmo períodos de guerras entre cidades, aquilo que era chamado de trégua sagrada, a fim de não prejudicar a realização dos jogos. E, dando um salto temporal para 393 depois de Cristo, Teodósio na moeda aí, né? Em 393 depois de Cristo, os Jogos Olímpicos acabaram antigos sendo interrompidos aí por esse Teodósio I, que era cristão, dizem alguns historiadores, né? E aí acabou mandando fechar o templo de Zeus em Olímpia, provavelmente para combater cultos não cristãos. E 15 séculos depois, um amante do esporte, da figura direita aí, né? O educador francês Pierre de Frédé, ou de Frédé, melhor dizendo, é o barão de Coubertin. Ele, em 1863, viveu aí, né? Até 1937, se não me engano. Ele buscou restaurar os Jogos Olímpicos. E aí, em 1896, foram feitos em Atenas os primeiros Jogos Olímpicos modernos, né? Ou da atualidade, aí, dos últimos anos. Elas eram realizadas e até hoje são realizadas, né? De 4 em 4 anos, só que reunindo aí apenas atletas, né, de vários países do mundo e buscando preservar o ideal dessa união dos povos por meio do esporte. Você deu uma lida aí na figura, né, que está associada a essa questão das Olimpíadas. E passemos aqui para as colônias gregas, uma outra discussão importante. A discussão relacionada ao século VIII até o século VI a.C. Vários gregos acabavam deixando suas cidades e partiam para várias regiões do litoral do Mediterrâneo, mares Egeu e Negro, por exemplo. E nessas regiões eles acabaram fundando novas cidades, né? Colônias de povoamento, que acabaram chamando de apoikia, né? E no plural é o termo de baixo aí, né? Apoikiai. É uma palavra que pode ser traduzida literalmente aí como... Literalmente não, de maneira interpretada como abrir uma nova casa, que é o termo utilizado ou os termos utilizados, seja no singular o primeiro ou o segundo no plural, para essas colônias gregas. Os historiadores consideram que essa expressão, essa palavra no singular ou plural, ela está relacionada à expansão colonizadora, que parece estar ligada aí principalmente a questões sociais e a origens de problemas de posse de terra, que acabavam tendo relações aí também com a agricultura e aumento da população. E para fugir da miséria, muitos gregos migrando em busca de terras para plantio e melhores condições de vida acabaram levando a fundação dessas novas cidades, né? Muitas dessas colônias aí, entenda aqui como colônia, essas duas palavras que eu coloquei aqui para vocês. Colônias, no português, ou colônia, acabaram virando centros comerciais porque tinham portos estratégicos para rotas de navegação. Isso acabou favorecendo a colonização grega e o desenvolvimento até mesmo da questão marítima. E, obviamente, isso impulsionou o comércio e a produção artesanal e contribuiu para a troca cultural entre gregos e vários outros povos. E você olha aí para as cidades gregas, as suas colônias, né? Em amarelo. É um mapa meio virado, né? Mas aí dá para você se situar bem. Você tem a África abaixo, a Europa acima. E aquilo que é a voltinha ali que a gente chama do Império... Império não, Oriente Médio. Com o Mediterrâneo no meio aí, né? Com seus outros mares que eu mencionei. O Negro à direita, o Egeu à esquerda do Negro. E você tem o Mar Adriático também ali naquilo que é a Itália, né? A botinha. Bem na parte já mais o meio para a esquerda, ali pegando o foco como Europa. Então, localizada na península do Peloponeso, falemos agora da Esparta, ou de Esparta, a região ali que a cidade se situou, né? Solo bem apropriado para cultivo de vinho e oliveira. E a cidade-estado de Esparta ela não teve uma área urbana tão importante assim quando você compara, por exemplo, com Atenas, né? Que a gente vai dar uma olhada também e discutir aqui. Mas Esparta era uma polis ou cidade-estado de caráter bem militar e oligárquico. Oligárquico vem do termo oligarquia, que é um tipo de governo
em que um grupo pequeno domina segundo seus interesses. É uma palavra importante, então foque aí. Se não ouviu, volta um pouco no vídeo. Então, um dos principais objetivos desse governo de Esparta era fazer dos seus cidadãos o quê? Cidadãos modelos de soldados bem treinados fisicamente, corajosos, obedientes às leis e autoridades, e para engajá-los no exército, eles eram bem focados nisso, né? Treinavam seus indivíduos para focá-los no exército e manter então seu estado, um modelo de estado ou cidade-estado espartano. Aqui, apesar de ter gente que critica demais o filme, você pode conferir o filme tranquilamente. No sentido de que você assiste e depois estude, busque aí modelos, discussões de artigos, que tem muito artigo que discute filme atualmente. Aí você confere depois, se você quiser ter um conhecimento aí mais rico. Filme 300, que por sinal é bem interessante. E um outro filme ligado ao período relacionado aí às histórias de Odisseia e Ilíada de Homero é o filme Troia, que é um filme um pouco mais antigo, mas é de 2000 para cá. Você já pega aí que é bem interessante também para ser assistido. Então, prosseguindo, a sociedade espartana ela era dividida aqui, realmente isso aqui eu estou trazendo básico, tá? A gente não pode ficar entrando em detalhes. Em três categorias principais, a saber, esparciatas, que eram cidadãos espartanos, homens livres que permaneciam à disposição do exército ou negócios públicos, eles podiam participar do governo da cidade e cumpriam também vários deveres junto ao Estado espartano. E aqui, o estudioso Augusto Jarda, ele no livro A Grécia Antiga e a Vida Grega, você tem esse livro traduzido para o português, essa é a versão em francês. Você observa que ele fala desses parciatas como donos de terras nos arredores da cidade espartana. Mas cada lote de terra, que é kleros, que é uma palavra grega também, era mais uma propriedade da família do que o indivíduo, era inalienável. Então está aí o livro, A Grèce Antique et la vie grecque. Então os periecos, pessoas livres dedicadas principalmente ao comércio e ao artesanato. Eles descendiam de povos conquistados pelos esparciatas e não tinham direitos políticos. Eles não participavam dos órgãos do governo, mas eram obrigados a pagar impostos ao Estado. E por fim, os ilotas, que viviam presos à terra dos esparciatas e deviam cultivá-la por toda a vida e não podiam ser expulsos do seu lugar. Então eles eram desprezados socialmente e acabavam promovendo vez ou outra revoltas, né, contra os grupos dominantes. E as críptias, vou explicar o que é isso. Conta-se que para controlar as revoltas e manterem os ilotas em submissão, os esparciatas acabavam organizando expedições anuais de extermínio, que são essas críptias, que diziam respeito a perseguir e matar ilotas perigosos. E aí fica então aí explicado. Aí você lê a legenda, um achado arqueológico, e prossigamos aqui quanto à gestão, administração do Estado espartano. Esparta era governada por dois reis, e entre as funções deles aí eram destacados o quê? Serviços militares e religiosos. A figura desse rei era bem militar e religiosa. Em épocas de guerra, um dos reis ele exercia o comando dos exércitos. A administração política era exercida por três órgãos, a saber, a gerúsia, em português, né? Vou ler tudo em português aqui. Conselho Vitalício de Anciãos, constituído pelos dois reis e 28 esparciatas maiores de 60 anos. E esse conselho aqui ele tinha função administrativa de supervisão e legislativa com elaboração de projetos de lei e também judiciária, é o Tribunal Superior. Você tinha também a Ápela, assembleia formada por cidadãos espartanos maiores de 30 anos. E aqui era elegido o quê? Os membros da Gerúsia e aprovava-se também, rejeitava-se as leis encaminhadas por eles. E por fim o Conselho dos Éforos. E a questão você também pode colocar aqui, que alguns englobam aqui a própria figura dos oráculos, né? Oráculo de Delfos, você até vê isso retratado no filme do 300. Mas o Conselho dos Éforos, um grupo formado por 5 membros eleitos anualmente pela Ápela,
E os éforos eles tinham um mandato de 1 ano, sendo verdadeiros chefes aí do governo espartano, de acordo com alguns estudiosos, que coordenavam as reuniões da Jerúsia e da Ápela, e acabavam controlando a vida econômica e social da cidade, podendo aprovar ou proibir aí projetos de lei, fiscalizavam as atividades dos reis. Isso é o básico que a gente precisa saber aqui para a nossa discussão. Então, deixando agora Atenas de lado um pouco, melhor dizendo Esparta, prossigamos para Atenas, que foi uma outra cidade-estado, outra polis importante grega, né? E foi a mais famosa, e geralmente tem livros que só tratam dela, né? Mais antigos aí, didáticos. E o centro original da cidade ficava, a cidade de Atenas, né? Ficava em uma colina alta. Eu vou explicar essas duas palavras gregas aí. Mas antes de falar dela, é necessário aqui destacar que foi a mais famosa cidade-estado, né? Chegando a ser a capital da Grécia atual. Então, o centro original da cidade, como eu disse, ficava na colina alta, a Acrópole. Eu vou trazer uma foto aqui que vai ficar bem no próximo slide, bem claro para você. E a Acrópole, nas cidades gregas antigas, era o lugar mais elevado. A palavra tem esse sentido mesmo e vem de duas palavras gregas, que são essas duas aí, né? Acros e polis. Polis que a gente já viu e acros. Acros, traduzido literalmente como alto, e polis, literalmente como cidade, o sentido básico dessas duas palavras. E aí você junta as duas, é a cidade no alto, né? O lugar mais elevado, ou cidade do alto. Tendo então naturalmente uma proteção contra ataques de outras cidades e estados ou de outros povos. E por conta da pouca fertilidade do solo da região, os atenienses acabavam fazendo o quê? Eles se lançavam navegação marítima, uma cultura que girava muito em torno aí do mar. E quando fala de guerras, eles acabaram ficando conhecidos aí como os povos que se destacavam na questão marítima. Eles eram uma potência marítima. A marinha deles era violenta e era muito complicado alguém conseguir uma vitória sobre eles no mar. Ficaram conhecidos por conta disso. Então, eles viraram excelentes marinheiros e acabavam dominando ali, dominaram, né? Grande parte do comércio mediterrâneo. Então aí tem uma acrópole, né? Isso aí está preservado até os dias atuais. Se for lá na região, você consegue conferir essa porção bem mais alta. E lá no fundinho esquerdo você tem já uma cidade mais atual, né? Abaixo. E aí você tinha então a Acrópole, o grosso da cidade ficava girando em torno da questão política e religiosa em cima. E ao redor, embaixo, você tinha ali cidade que acabava crescendo, né? Isso é bem semelhante ao modelo medieval, de certo modo, né? Fazendo generalizações, comparações bem por cima. A gente ainda vai estudar sobre o período medieval. Mas a sociedade ateniense, ela costuma ser dividida aí pelos estudiosos em três grandes categorias: os cidadãos, homens adultos maiores de 21 anos, sendo filhos de pai e mãe atenienses. Eram pessoas ali de diferentes condições econômicas, envolviam ali grandes e pequenos proprietários de terra, grandes e pequenos comerciantes, só para citar alguns exemplos. Eles tinham direitos políticos e participavam do governo da cidade. Raramente os atenienses concediam o direito de cidadania a pessoas de outras cidades. Aqui que a gente fica conhecendo a questão da democracia, né, que a gente vai também discutir. Os metecos, pessoas que viviam em Atenas, mas não tinham nascido na cidade, e eles não tinham direitos políticos, eram proibidos de comprarem terras. Mas eles podiam trabalhar no comércio, no artesanato e atividades variadas assim, né? E de maneira geral eles pagavam impostos para viverem nas cidades, na cidade, melhor dizendo, na cidade-estado de Atenas. E em certas épocas ou períodos acabavam podendo ser convocados para o serviço militar. E os escravos, que geralmente eram prisioneiros de guerra, uma nação saía de uma guerra acabava pegando o vencido e levando como escravo para vender em mercados, em ágoras, né? Que é o mercado das cidades gregas antigas. Você pode conferir isso em Éfeso, por exemplo, onde há duas ágoras, duas feiras, dois lugares de comércio bem preservados. Fica na atual Turquia, cidade de Éfeso, e aparece até nos escritos do Novo Testamento, a Bíblia, o cristianismo, né, que tem alguns detalhes lá importantes também que você pode utilizar para o estudo da história da cidade. A carta escrita por um indivíduo chamado Paulo, apóstolo, né? Então, em Atenas você tinha aí
milhares de pessoas escravizadas. E alguns historiadores vão dizer aí que no fim do século IV a.C., os escravos eram aí a maior parte da população, em torno de 400 mil. E não é como a escravidão mais aí do período moderno, das grandes navegações, que era reduzida a cor. Aqui você tinha escravo médico, você tinha escravo poeta, você tinha escravo para ler, escravo para cozinhar, tinha escravo para tudo. Escravo para fazer sexo, sim. E havia abuso. Isso era a coisa mais comum. Era propriedade. O escravo não era gente, era objeto. E quando eles eram vendidos, eu vou até ver se eu faço uma aula para vocês, uma outra espécie de slide. Um slide mais interativo e a gente pode discutir essa questão da escravidão e eu lanço no canal aqui nosso. Mas prosseguindo, calcula-se que uma família rica ela tinha em torno de 20 escravos para serviços domésticos. E quem era dono de escravo então, os ricos só ficava à toa. Era festa, era bebendo, era aquilo que a gente chama de ócio, né? Ficar à toa. E esse ócio aí não é meramente à toa. Tinha gente que ficava só à toa, mas você tinha também para gente que se dedicava a algumas artes, a alguns estudos e coisas do tipo, mas geralmente era conhecido aí por esse termo, ócio, grego, né? Nessa época, a família que não tinha menos de um, que tinha menos de um, de, melhor dizendo, que ao menos tinha, deixa eu reestruturar que eu me perdi. Uma família que só tinha um escravo, é isso que eu queria dizer. Ela era uma família pobre, ela que não tinha, então era miserável, né? Então, você viu uma pessoa com pouco escravo, isso significava que ela era o quê? Pobre. E escravos urbanos eram geralmente protegidos por leis atenienses contra abuso e brutalidade, mas isso aí ficava, como em muitas épocas aí na história humana, porque o humano só muda de endereço de época, geralmente essas coisas não eram bem respeitadas. Sempre tinha gente que desrespeitava, e era lei geralmente muito de teoria. Os gregos eles desenvolveram também até mesmo decorações cerâmica, de figuras eram formadas pela cor da terracota sobre o fundo negro. E aqui a gente vai ver, na própria questão das cerâmicas, uma retratação da escravidão, né? Uma ânfora, que é esse vaso, né? Geralmente para armazenar água ou bebida, alguma coisa. E era decorado aí com, nesse caso aí, um desenho do escravo, né? E o seu senhor, do século V a.C. E você consegue observar aí, ó, como era a vestimenta, os costumes e várias coisas. Mas a gente não vai interpretar isso daqui porque a gente precisa de uma só aula para estar interpretando e analisando e fazer história em cima desse objeto aí, desse achado arqueológico. Então, até meados do século VIII a.C., Atenas ela era governada por um rei que acumulava funções de juiz, sacerdote e chefe militar. E mais tarde, o poder do rei ele foi passado para mãos de representantes da aristocracia, que comandavam o governo da cidade. E tomando posse das melhores áreas cultiváveis, né, a aristocracia, que era uma classe formada por aqueles que têm o poder econômico ou político, eles que dominavam, né? Atenas acabou ficando rica, essa aristocracia. E além disso, ela também emprestava dinheiro a pequenos proprietários que, em caso de não pagamento de dívida, acabavam perdendo os bens até a liberdade. Sim, você tinha escravidão por dívida, você ficava pobre, não tinha como pagar a dívida, você se vendia, virava escravo por um período de tempo até pagar a sua dívida. E aí, respectivamente, esquerda Drácon e Solon à direita. Diante dos abusos, então, da concentração do poder, também da aristocracia, boa parte dos atenienses, como comerciantes, artesãos e camponeses, acabaram passando a exigir reformas políticas sociais. No século VII e VI surgiram aí reformadores, né? O Drácon, a gente já viu aí na imagem anterior, no slide anterior, que impôs leis estritas para acabar com as vendetas. O que é vendetta? É uma guerra entre famílias por vingança. E Solon ficou conhecido aí por libertar os cidadãos transformados em escravos. Essas reformas elas fizeram parte das conquistas em que a maior parte dos grupos sociais não aristocratas se uniu para exigir então a participação política no governo da cidade. E esse processo acabou levando à criação de uma nova maneira de governar, a democracia. Clístenes à esquerda e Péricles
É outras duas figuras importantes que a gente deve mencionar aqui, ligadas a esse período aí próximo. E um dos principais responsáveis, então, pela instituição da democracia que a gente vem discutindo foi o Clístenes, da esquerda aí, né? Que exerceu o poder aí por volta de 510 a 507 a.C. e acabou aprofundando nas reformas que já vinham sendo efetuadas e introduziu aí o regime democrático com o princípio básico seguinte: que todos os cidadãos têm o mesmo direito perante as leis. Muito bonito na teoria, mas como eu disse, tudo nem sempre é levado na prática, né? Então trata-se do princípio da isonomia. Isonomia é isso aí, todos os cidadãos com o mesmo direito perante as leis. Na democracia ateniense, só era cidadão o quê? Não como a gente tende a entender hoje, né? Acabava sendo paralelo aqui também, né? Você pode fazer paralelos. Só era cidadão uma parte da população adulta masculina. Os estrangeiros residentes em Atenas, os metecos e os escravos, as mulheres, os jovens menores de 21 anos aí, não tinham direitos políticos e acabavam sendo excluídos da vida democrática. Então, um grupo restrito de cidadãos aí, só eles participavam então daquilo que a gente chama de assembleia. E eu vejo comumente o povo falando esse termo de maneira errada, assembleia, o termo grego. Eles chamam de eclesia, mas é eclesia, porque o sigma grego, que é o paralelo ao nosso S, quando ele aparece só um S, ele sempre vai ter som do S duplo no português, o SS. Então é eclesia, não eclesia. E há alguns que dizem eclesia, com uma ênfase aí na sílaba final. Então, assembleia, né, do povo que acabava aprovando ou rejeitando os projetos da cidade. O órgão que elaborava esses projetos era o Conselho dos 500, formado por 500 cidadãos, obviamente, né, que eram sorteados anualmente. E ali os projetos eram aprovados por essa Assembleia do Povo, que eram executados pelos estrategos, que eram chefes de governo em períodos de paz. E em tempos de guerra acabavam sendo eles, né, esses estrategos, encarregados do comando dos exércitos e dos serviços ligados às ações militares. E no século V a.C., os atenienses introduziram novas mudanças na vida democrática da cidade debaixo de Péricles, né? Governa aí por volta de 499 a 429 a.C. E de 445 a 431, Péricles ele acabou sendo aí sucessivamente eleito para o cargo de estratego. Os historiadores consideram que nesse período aí Atenas atingiu um grande esplendor. Mais uma figura aí, né? Leia, dê a pausa, e a gente vai fazer uma breve discussão aqui, apesar disso não ser muito aqui da nossa questão, mas a gente tem que fazer por questões ligadas a aspectos de processos seletivos. Existem democracias atuais e democracias antigas, e aqui a gente vai pegar para efeito de comparação a democracia antiga ateniense, desse período que a gente está discutindo aqui. E em Atenas, só parte, como eu disse, né, dos homens constituía o grupo de cidadãos. Só eles tinham o quê? O direito de participar aí da vida política. E atualmente, falando de Brasil, quando a gente fala de Enem e vestibular, tem essa discussão. Isso daqui é uma das matérias do período antigo que mais cai, geralmente nos processos seletivos. O povo gosta de falar muito de Grécia. E aqui é a nossa aula maior até agora, né? O que a gente tem aqui de discussão? Uma condição no Brasil, em teoria, o quê? Democracia, todos os membros têm seus direitos, né? Em Atenas, a democracia ela era direta, ou seja, todo cidadão ele se apresentava pessoalmente na Assembleia para votar sobre diversos assuntos da vida pública. E hoje, na maioria dos sistemas democráticos, o modelo é representativo. O cidadão ele elege políticos como prefeitos, depende aí do governo, né, do país. Governadores, presidentes, vereadores, deputados, senadores, ministros, alguns acham que ainda tem essa ideia aí de democracia com ministro, não vou entrar no mérito aqui, se válido ou não válido, porque estudiosos de política, ciências políticas, eles vão dizer que existem várias divisões. A gente não vai entrar nisso daqui, mas você pode consultar depois. E esses indivíduos aí acabavam representando, né? Representam melhor hoje, dizendo, as diferentes esferas da administração pública. Então, o historiador ateniense Tucídides, ele registra aqui um discurso de Péricles sobre democracia, que é útil a gente dar uma lida.
Vivemos sob uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos. Servimos de modelo a alguns ao invés de imitar outros. Seu nome, como tudo depende não de poucos, mas da maioria, é democracia. Nela, enquanto no tocante às leis são iguais para a solução de suas diferenças privadas, quando se trata de escolher se é preciso diferenciar em qualquer setor, não é o fato de pertencer a uma classe, mas o mérito que dá acesso a postos mais honrosos. Instituímos, pois, entretenimentos para o alívio da mente cansada, temos concursos, festas religiosas regulares ao longo de todo o ano, e nossas casas são arranjadas com bom gosto, elegância, o deleite, o prazer que isso nos traz todos os dias. Afasta de nós a tristeza. Na educação, ao contrário de outros, que impõem desde a adolescência exercícios penosos para estimular a coragem, nós, como nossa maneira liberal de viver, enfrentamos pelo menos tão bem quanto eles perigos comparáveis. Ver-se-á, será visto em uma mesma pessoa, ao mesmo tempo, interesse em atividades privadas e públicas e em outros entre nós que dão atenção principalmente aos negócios, não se verá falta de discernimento em assuntos políticos, pois olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como inútil. Esqueci de colocar uma figura, mas a gente vai falar aqui do período clássico, quando a Grécia atinge um grande desenvolvimento econômico e cultural. E aqui nesse ponto aqui a gente tem que destacar que a ascensão econômica e cultural da Grécia ela provocou várias disputas por rotas comerciais, mercados, matérias-primas entre gregos e persas. E debaixo dos governos de Dario e Xerxes, os persas acabaram se expandindo. A gente já discutiu disso na aula passada. Se tiver dúvida, volta lá. E tenta pesquisar aí as linhas cronológicas da história, né? Para se situar bem. Esses dois líderes aí, persas acabaram expandindo aí sobre cidades gregas da Ásia Menor e Jônia, e depois na Península Balcânica. E aí surgiu um longo conflito que ficou conhecido em livros e escritos mais antigos como Guerras Médicas. E tem gente que diz que esse termo é preconceituoso, busca falar de guerras greco-pérsicas, que ocorreram ali por volta de 499 e 475 a.C., que acabou promovendo ali certa solidariedade entre os gregos, né? E naquele contexto reforçaram a percepção de sua identidade cultural como gregos, né? Contrastando essa identidade, melhor dizendo, com a dos persas. E a princípio, debaixo da liderança de atenienses e espartanos, outras cidades e estados acabaram se unindo aos esforços para deterem a invasão persa e tiveram sucesso. E no fim dessas guerras, aí Atenas tornou-se a cidade grega mais poderosa. E era intenso então o comércio dos atenienses contra as cidades, usando principalmente o transporte marítimo. E aqui Hilário Franco Júnior afirma que os navios atenienses, com cerca de 20 homens, saíam carregados de figos secos, lã, prata, mármore, armas, objetos de cerâmica, vasos com azeite e vinho, e na volta traziam alimentos como trigo, peixe seco, carne salgada, queijo e frutas, matérias-primas como ferro, cobre, madeira, marfim, peles, linho, produtos manufaturados, telhas de Corinto, camas de Quio, sim, tinha camas naquela época, tapetes da Pérsia, roupas simples de Megara, tecidos finos do Egito, perfumes da Arábia. E aí, buscando então deixar um pouco essa citação de lado, a gente prossegue falando sobre outra questão, a Liga de Delos. Buscando então proteção contra possíveis ataques externos de persas, os líderes políticos de Atenas organizaram uma aliança entre várias cidades gregas. Essas alianças aí, melhor dizendo, essa aliança entre as várias cidades gregas ficou conhecida como Liga de Delos, porque sua sede ficava na ilha de Delos. Cidades aliadas eram independentes e acabavam tendo que contribuir com navios, soldados e dinheiro para a aliança. E a princípio o tesouro da Liga ficava em Delos, mas mais tarde acabou sendo transferido para Atenas e os seus líderes atenienses acabaram aí assumindo também o comando das forças militares. Aos poucos a Liga foi se transformando em um conjunto de cidades subordinadas aos atenienses, de maneira que Péricles, por exemplo, o chefe político de Atenas nesse período aí de discussão, acabou usando parte do dinheiro da Liga de Delos para
embelezar Atenas, construindo templos e outras obras públicas. E aí, com o fim da ameaça persa, algumas cidades acabaram tentando sair, dissociar-se, né, da Liga, mas foram impedidas por lideranças atenienses. Então, Corinto, Mégara e Tebas, debaixo do comando de Esparta, acabaram se rebelando contra Atenas e fundaram uma outra aliança, que é muito importante, presta atenção, que é a aliança político-militar conhecida como a Liga do Peloponeso. Começava então a Guerra do Peloponeso, de 431 a 404 a.C., que durou 27 anos com breves intervalos de paz. E no fim desse conflito desgastante, Atenas foi derrotada. Embora os atenienses tenham buscado aí reconquistar sua posição depois disso, né, o mundo grego acabaram não conseguindo recuperar essa antiga liderança, e aristocratas espartanos vitoriosos na Guerra do Peloponeso estenderam sua influência sobre o mundo grego por cerca de 30 anos, de 404 a 371 a.C. E a liderança de Esparta, não precisa nem dizer, né? É meio óbvio isso. Foi interrompida por novas revoltas entre cidades gregas, o povo nunca está satisfeito, comandadas por habitantes da cidade de Tebas, que contava com um poderoso exército. Após vencerem as tropas espartanas, lideranças tebanas instituíram um período de hegemonia entre os gregos que durou aí de 371 a 362 a.C. E esses vários anos de guerra, não precisa nem ser evidente, né, internas, acabaram debilitando as cidades gregas, suas instituições públicas, de maneira que o mundo grego já não era o mesmo. E o que aconteceu? Como era costume dos impérios antigos, viam que depois de guerras uns povos ficavam abalados, aproveitavam a crise da polis, né, da cidade-estado, nesse caso específico, a gente está discutindo do povo grego, e o rei Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, prepara um forte exército para conquistar a Grécia. E a batalha aí é a Batalha de Queroneia, de 338 a.C., que é o marco decisivo desse conflito aí, e confirma a vitória dos macedônios, ou macedônicos, tem gente que prefere dizer assim, sobre os gregos. Em 336 a.C., então, o sucessor de Filipe, seu filho, né, o Alexandre, Xandão, Alexandre o Grande, assume o trono e dá continuidade à expansão militar macedônica. E diante aí do seu exército, liderando, né, Alexandre o Grande, ficou conhecido assim, sufocou várias revoltas das cidades gregas, Tebas e Atenas, por exemplo. Depois parte com mais de 40 mil homens rumo ao Oriente. Ele obtém várias vitórias na Ásia Menor, que é a atual Turquia, grosso modo, Egito, Mesopotâmia, Pérsia. A gente já estudou esses lugares aí. Se tiver dúvida, volta aí nas aulas, consulta. E regiões da Índia até o Vale do Rio Indo. A gente já falou disso também. Então, em 10 anos, o Império Macedônico ele virou um dos maiores da antiguidade. Alexandre, no entanto, não conseguiu montar um governo estável para administrar o seu grande império. E quando morreu em 323 a.C., pouco antes de completar 33 anos, os generais acabaram disputando o poder entre si, cada um defendendo seu próprio interesse da região que comandava. Assim, o Império Macedônio ficou fragmentado. E o general Ptolomeu, por exemplo, ele passou a governar o Egito e recusou-se a pagar tributos aos macedônios, tornando-se então o fundador da longa dinastia a qual pertenceria, por exemplo, a rainha Cleópatra, que a gente também já mencionou aí em aulas anteriores. Então você dê uma pausa nesses dois slides e confira aí por si esse mapa e a legenda respectiva de cada slide. Falando então de cultura grega e seu legado para a civilização ocidental posterior, é a base, bem. Precisa ficar chovendo de mar no molhado. Mas os gregos eles lançaram os principais fundamentos da civilização ocidental moderna, contemporânea e posterior. Então, as raízes gregas estão por várias partes da cultura atual: política, filosofia, ciências, artes e educação. A gente fica menosprezando, mas a base é eles. E o que a gente tem hoje é muito para não dizer, em maior parte, é por causa da grande base, o fundamento que eles lançaram. Quanto à linguagem, muitas palavras dos idiomas contemporâneos e modernos
tomam os seus termos aí, os seus radicais aí dos radicais gregos, como por exemplo, micro, macro, cosmo, biblio e grama. Palavras gregas, né? Que a gente observa e usa inconscientemente, às vezes até não percebe, né? Que são palavras de origem grega. O esplendor cultural grego também, que ocorreu na cidade grega entre os séculos V e IV, no período clássico. Isso aí a gente vê os efeitos até hoje, em expressões artísticas, na escultura, na arquitetura, no teatro de Atenas, por exemplo, né? Coisas que eram bem públicas e patrocinadas aí pela cidade-estado para a comunidade, e não pertenciam a colecionadores particulares. E aqui sempre o povo quer fazer alguma crítica, né, aos movimentos de museu e coisa do tipo. E não é mais cada época é cada época, com seus costumes. Se você quiser criticar, critica aí, mas os museus, em parte, eles têm suas vantagens, né? Porque tem gente que fica falando de voltar as peças de museus para certos lugares e tem muito museu aí que está sendo bombardeado no Oriente Médio. E o povo não respeita. E muito achado arqueológico antigo está sendo destruído aí. E associado aí muito a questão ideológica e religiosa aí, que alguns vão dizer que é parte do islamismo, tem outros que vão discordar e vão dizer que é o todo do islamismo. Aqui não cabe ao mérito, né? Mas existe a discussão. Vamos tecer aqui. Não só dizer que existe a informação, né? Tem gente que diz para um lado, tem gente que diz que é para o outro. Você pode estudar e chegar à sua própria opinião. Então, essas questões eram públicas, não eram destinadas para um museu ou para um colecionador particular, né? A arte era sempre presente na vida aí das pessoas, nos templos, nos teatros e cemitérios, não em museus ou residências, né? Tem gente que vai criticar. E entre as edificações mais expressivas da arquitetura grega estão seus templos, que eles tinham a função de abrigar o quê? Culturas dos deuses, mas não eram locais para reunir pessoas como os templos das religiões atuais, né? Que geralmente são desse jeito. Os templos dos gregos antigos eram para serem vistos de fora, e tinham elementos básicos como a coluna e o capitel. Isso aqui sempre cai em prova, seja em ensino médio, fundamental, é o que o povo geralmente quando fala de igreja só fala disso, né? Mas na construção desses elementos aí a gente tem que destacar, faz parte, né? Acabou pegando no ensino de história. Aqueles três estilos lá da construção, da arquitetura grega antiga. O dórico, o jônico e o coríntio. E entre os arquitetos gregos que se destacam são quais? O Fídias e o Calícrates, apesar disso ser pouco enfatizado, às vezes nem é dito, né? Escultores. E também os latinos, né? Que construíram o Partenon, templo em mármore dedicado a deusa Atena. O Partenon, apesar de não ter colocado figura aqui, você consulta nesse slide específico, nesses aqui que eu estou falando, é uma das maiores obras arquitetônicas aí da humanidade, né? Enquanto as esculturas, grande parte de sua produção esteve ligada à religião, mas não se restringia a ela. E acabava ali, quando a gente fala dessas esculturas gregas, um ponto muito importante é a mescla entre o divino e o humano. Não entenda aqui divino meramente como Deus, mas questões ligadas à espiritualidade grega e o aspecto da realidade material humana. Então, no período clássico, a gente tem essa discussão aí, né? E a gente tem que destacar que os deuses, eles são bem caracterizados aí como forma humana também. E nesse período clássico, as proporções aí, a discussão da arte proporcional, tudo isso aí era em busca de traduzir sentimentos, expressões, conceitos, né? Como justiça, amor, guerra, paz, sabedoria. Dá para fazer uma discussão legal que foge ao nosso tempo aqui. Mas aqui a gente destaca grandes escultores gregos aqui como Miron, o autor do Discóbolo, e Praxíteles, o autor da Vênus de Quinido. E aí você dá uma pausa e leia as legendas aí. Vou só voltar porque eu passei isso aqui rápido demais, né? Aí você dá uma pausa aqui também e leia. Temos aí um teatro antigo grego, né? Os principais dramaturgos gregos. Isso aqui a gente vê muito quando a gente estuda filosofia, no curso de filosofia. E letras também. Ésquilo a gente destaca aqui, o autor do Prometeu Acorrentado e dos Persas. Sófocles,
autor do Édipo Rei, Electra e Antígona, Eurípides, autor de Medéia, as Bacantes e Andrômaca, Aristófanes, as nuvens, esse aqui é um bem conhecido, né? As rãs, e os cavaleiros. E esses autores aqui, eles criavam textos cômicos, as comédias ou os dramas, né? As tragédias, que eram feitas as peças, né? Executadas nesses teatros aí. Os atenienses apreciavam diferentes gêneros teatrais e assim existiam também festivais, concursos entre seus autores. E ali, nesse contexto também que a gente destaca, que a gente já falou, né? Os gregos aperfeiçoando o alfabeto fenício com as vogais e transmitindo aí, perpetuando vários povos. Nós somos herdeiros, né? Língua portuguesa. E foi desenvolvida então aí essa escrita grega. E atualmente a gente vê isso aí, como eu disse, em várias palavras, né? E também tivemos aí a criação de vários gêneros literários, como a lírica, epopeia e drama, dos quais derivam aí, nos dias atuais, o quê? Romance, novela, ensaio e biografia. Dá uma pausa e veja aí, né, a máscara que eles usavam para simular ou para atuar certa personalidade ou figura. Havia muita caricatura, né, como se fosse charge. Só para você fazer um paralelo da charge e as máscaras antigas, né? Dá para fazer um estudo em cima disso aí também. Aí você tem a figura de Platão no centro da imagem, com a mão para cima, né? Apontando para o mundo das ideias, a teoria, e você tem Aristóteles aí, né? Apontando para a Terra, com a discussão aí que é colocada, né, na filosofia. Então, na escrita da história, a gente destaca o Heródoto, vamos chamar ele de pai da história, apesar de ter gente que discorda. Você tem Tucídides também. E temos estudiosos que sustentam que os gregos eles não inventaram a história, mas que em certo sentido inventaram a figura do historiador. François Hartog ele afirma aí que com Heródoto surgiu o historiador como figura subjetiva, sem estar diretamente vinculado a um poder político sem ser comissionado por ele. Heródoto põe-se então a reivindicar a narração que inicia pela inscrição de um nome próprio, o seu. Ele é o autor do seu logos. Logos é uma palavra grega que pode significar saber. Pode ser traduzida também literalmente como palavra ou razão, né? A filosofia ela foi desenvolvida de maneira forte com a Grécia Antiga, por volta do século VI a.C., e promoveu o pensamento racional, né? A discussão do logos. O momento histórico em que isso ocorreu, então, coincide com a formação das polis, cidades-estados, né? Que desenvolveram-se com a participação dos cidadãos e, por meio da razão, organizaram os vários aspectos sociais como governo, lazer, economia e assim sucessivamente. E o Jean-Pierre Vernant ele afirma que a filosofia grega é filha da polis. E a palavra filosofia, eu não coloquei as duas palavras gregas aqui, né? Priorizei a figura do autor. É formada por dois termos gregos. Philos, que é amor, uma das palavras para amor. Tem várias outras. E Sofia, sim, se você tem o nome de Sofia, o seu nome significa sabedoria, é um nome grego. A origem do termo aponta então aí para o fato de a filosofia não ser um conhecimento pronto e acabado, mas uma busca amorosa do conhecimento. Alguns vão dizer que filosofia significa ser amante da sabedoria, ou amigo do saber, ou, literalmente, aquele que pratica a arte do amor à sabedoria, ou a área de conhecimento, né? Para Aristóteles, a busca desse saber é movida pelo desejo de vencer a sensação incômoda provocada pela ignorância. De acordo com ele, para escapar da ignorância, o ser humano ele passa a filosofar. Aqui desse período aqui que a gente tem aquela famosa frase, se não me engano é de Sócrates. Você confere aí depois, consulta. Só sei que nada sei, né? E aqui tem a discussão do parir, o conhecimento, né? A ideia também da paideia, ela vai ser discutida no período grego aqui, né? Até um livro que leva esse título, que é bem interessante, a paideia do... Eu não lembro o nome do autor. Está vindo à cabeça, mas eu não estou conseguindo lembrar. Mas voltando aqui. Segundo Aristóteles, o saber filosófico então é voltado às áreas do conhecimento, matemática, astronomia, biologia, política, lógica, ética e física.
E no decorrer do tempo, esse campo amplo do conhecimento filosófico passou a merecer estudos mais definidos e especializados, e assim foram nascendo o quê? Vários ramos da ciência, ciências particulares, né, que acabaram se desprendendo do tronco original da filosofia. E, respectivamente, Sócrates, Platão e Aristóteles. Alguns vão colocar aí como um mestre do outro, né? Alguns colocam que a figura de Sócrates não existe, né? Porque não tem escritos e tem essa discussão, mas aqui a aula não é de filosofia, apesar de eu ficar empolgando. Eles marcaram o pensamento ocidental. Isso aqui é o básico que a gente precisa saber aqui na discussão grega da história. E quanto à medicina, uma figura que se destacou, que eu não coloquei na figura, é Hipócrates, de cerca de 460 a 377 a.C., que é conhecido aí como o pai da medicina, e entre os seus escritos é um do mais famoso, que é utilizado até hoje, é o seu juramento, né? Por conta da sua mensagem ética transmitida aos profissionais da medicina, que até hoje aí é utilizado em algumas faculdades. Quando os médicos aí, os alunos da medicina vão se formar, melhor dizendo, pronunciam as palavras desse juramento de Hipócrates ao receberem o diploma da formatura. A expansão militar do Império Macedônico, deixando essa discussão e partindo para outra, para finalizando, teve como uma de suas principais consequências a difusão da cultura grega no Oriente. Isso acabou levando a um processo de integração entre elementos orientais e gregos que resultou na cultura helenística. Então, os principais centros da difusão da cultura helenística foram as cidades de Antioquia, Pérgamo e Alexandria, no Egito aqui, né? Essa última aqui com foco principal, que é destacado aí para a figura do Farol de Alexandria, né? Das maravilhas do mundo antigo, ou das arquiteturas aí, as obras de arte, né? Essa última merece um destaque aí por causa da sua biblioteca, né? Mais de 100 mil rolos de papiro, reunindo um importante acervo científico e filosófico. Tudo perdido, né? Fogo, incêndio. E o intercâmbio, então, entre os gregos e os orientais acabou impulsionando o conhecimento científico. A gente vê esse contato entre ocidental e oriental também na Idade Média, entre os islâmicos e os europeus. A questão das cruzadas, que a gente também vai ver. Então, a geometria se desenvolveu com Euclides, a astronomia e a geografia com Hiparco e Eratóstenes, a física com Arquimedes, e no campo filosófico do período helenístico aí, há um domínio por um clima de incertezas, descrenças e muita ênfase no materialismo. Só o que é material é o que é a realidade, né? Fazendo uma generalização. Aqui você tem destaque para a figura de Zenão, em 336 a 263 a.C., que é o fundador do estoicismo. E Epicuro é outra figura que a gente destaca que desenvolveu uma outra tese ocorrente aí, o hedonismo, né? Hedonismo aí é a filosofia do prazer. Prazer acima de tudo, né? Fazendo uma generalização. Você dê uma pausa, confira aí. E sobre arte, o equilíbrio e o racionalismo do classicismo grego acabou adquirindo um caráter mais dramático, plástico na própria arte, que a gente vai ver na figura a seguir. Você vai ler a legenda também, onde a gente vai destacar aqui a obra Grupo de Laconte, ou Laconte e seus Filhos. Tem várias outras obras desse período aqui que vai ter bem esse aspecto emotivo e plástico, dramático, né? Que você vai ver aqui na figura seguinte. Farol de Alexandria desse período, né? Uma torre de mármore com 120 metros de altura. Colosso de Rhodes, também é outra aí das maravilhas do mundo antigo, uma estátua de bronze com 30 metros de altura, né? De Hélios, ou Hélio, se eu preferir assim, o Deus Sol. E aí está a obra do grupo de Laconte, né? Ou Laconte e seus filhos. A gente obviamente colocou uma figurinha aí para preservar a nudez e não expor, mas se você consultar você vai observar os detalhes dessas questões. E você consegue ver o detalhe dos músculos, a posição, o movimento, é bem, se a gente for fazer uma análise aqui artística, bem rica. Então a revisão, você leia aí, dê uma pausa, da obra de Política Aristóteles. Eu tirei a citação aqui da Unesp, né? Que é uma outra versão, e trouxe uma versão de Portugal. E à luz dela, encaixei aqui para analisar nessa questão e qual que é. E aí você tendo lido, a resposta é a seguinte.
Se não quiser saber, dê pausa. Letra D. Concluímos a nossa aula aqui. Até a próxima.